1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, nós vamos estudar, amém? Tá? O tema da lição do capítulo 4 é as marcas do ministro da igreja. Esse é o tema, as marcas do ministro da igreja. Vai do versículo 1 até o versículo 21. Lógico que nós não vamos ler o capítulo todo agora, né? Tá? Mas se você quiser anotar aí já, é capítulo 4, do versículo 1 até o 21. É todo o capítulo. Amém? Nós vamos estudar hoje do versículo 1 até o versículo 6. Do versículo 1 até o versículo 6, provavelmente é o nosso estudo. Tá certo? Tá? Kate, fique à vontade, tá bom? A sala é tua, você fica à vontade, que Jesus abençoe a sua vida, tá? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, que depois nós respondemos. Vamos lá. A introdução, amém, da carta. Assim como Paulo, eu posso colocar óculos aqui, porque já embaçou pro velho, amém? Agora desembaçou, vamos lá. Assim como Paulo usou 3 imagens para a igreja no capítulo 3, também utiliza 3 figuras para descrever o ministro cristão. Amém? Então nós vamos trabalhar com essas 3 figuras, amém? A respeito do ministro cristão. Tá? 3 representações, 3 figuras, tá? Para descrever o ministro cristão. O obreiro é um mordomo. Então a primeira figura é a figura de um mordomo, de um dispenseiro. Amém? Que vive com fidelidade. A segunda figura, um espetáculo ao mundo que revela a humildade. Um espetáculo ao mundo que revela a humildade. E a terceira figura é a figura de um pai que demonstra amabilidade. Amém? É sobre esses 3 aspectos que vamos discorrer neste capítulo. Bem, nós vamos começar hoje a falar sobre o ministro é um mordomo fiel. O ministro é um mordomo fiel. Então esse é o primeiro tópico. Dos 3 tópicos, esse é o primeiro. Tá bom? Tá. Nós vamos ler agora o capítulo 4, do versículo 1 ao 6, da carta de Coríntios. Diz assim a carta: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Amém? Então Paulo se descreve como alguém que é um servidor de Cristo, que tinha a tarefa, amém, de ser o encarregado de administrar os planos de Deus para a igreja de Corinto. Versículo 2. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Amém? Então, o ministro, o obreiro, né, o mordomo, amém, o dispenseiro, o que se exige dele é fidelidade. Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa. A minha consciência está limpa. Deixa eu ver aqui. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Tudo isso aqui são detalhezinhos que a gente vai aprender hoje aqui, viu? Tá? Quem me julga é o Senhor. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo.
Usei nós dois como um exemplo, para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado. Obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Não pode haver acepção de pessoas. Amém? Tá. Dando continuidade à lição, amém? Vamos para o primeiro comentário. Paulo ainda está corrigindo o mesmo problema identificado desde o capítulo 1, a divisão na igreja em virtude do culto à personalidade. Nesse capítulo, Paulo vai fazer a mesma coisa, amém? Ele vai corrigir o problema que foi identificado desde o capítulo 1, tá? Que era a divisão na igreja, que em virtude do culto à personalidade. A idolatria dos homens, né? Tal, o reconhecer mais o homem do que a Deus. Esse era o problema na igreja de Corinto. O mundo estava entrando na igreja de Corinto e a filosofia do mundo conduzia os seus assuntos internos. Corinto era uma cidade grega e o grande hobby dessa cidade era ir para a praça. Agora, a fim de escutar os grandes filósofos e pensadores discutirem suas ideias e exporem a maneira como viam o mundo ao seu redor. Era um costume, a cultura deles, as pessoas se juntarem nas praças para ficar ouvindo os grandes filósofos e pensadores da época, discutindo assuntos e ideias, amém? Tá? Expondo as suas ideias em praça pública. Então isso era um hábito e era um costume ali na cidade de Corinto. Amém? Corinto era uma cidade grande, uma cidade relevante, né? Com muita gente, e eles tinham esse hábito, esse costume, tá certo? Eles se identificavam com um ou outro líder, com esse ou aquele filósofo. Era costume também da cidade. Amém? As pessoas se identificarem com algum filósofo, com algum pensador, amém? Achavam um melhor do que o outro e assim por diante. Era uma competição que havia ali na cidade de Corinto com esses filósofos e esses pensadores. Eles acabavam se tornando seguidores de homens. Quer dizer, com esse costume, com esse hábito, amém? Que eles já tinham, que eles já carregavam no comportamento da vida deles, já era um hábito na vida deles, né? Seguir homens. Quando eles foram para dentro da igreja, amém? Continuaram com esses mesmos hábitos, só que agora usando os líderes da igreja, né? Os líderes da igreja ali naquela localidade, tá? Centrando-se em seus líderes, os coríntios estavam prestando fidelidade a homens de Deus, é verdade, mas apenas homem. Essa era a maneira que o mundo se comportava e ensinava. Sempre que a igreja segue os grandes nomes e gira em torno de homens, está imitando o mundo, uma vez que eles estavam acostumados a vivenciar isso no mundo. Queriam agora fazer o mesmo dentro da igreja. Por isso diziam, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Amém? Quer dizer, a mesma cultura que tinha lá no mundo, lá fora, lá nas praças de Corinto, eles queriam trazer para dentro da igreja. Entendeu? Eles queriam trazer para dentro da igreja. Tá? E Paulo está combatendo exatamente isso. Tá? Ele está combatendo exatamente isso. Porque para eles, para Paulo, isso nada mais é do que um culto à personalidade. Quando se coloca alguém acima de Deus, uma pessoa, quando nivela um ser humano, amém? No mesmo nível de Deus, e às vezes até maior do que Deus, e isso é um pecado muito grave. É o pecado da idolatria, amém? O homem sempre será um simples homem diante de Deus, tá? Como Paulo combate essa ideia do culto à personalidade? Após afirmar que os obreiros da igreja
são apenas servos ou diáconos, ele prossegue seu argumento dizendo que eles são escravos condenados à morte, que trabalham sob as ordens de um superior. Amém? Vamos examinar alguns pontos importantes a partir daqui. Tá? 1 Coríntios 4, versículo 1. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que forem encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Vocês vão ver o que significa essa palavra servidores de Cristo. Servidores fiel de Cristo. Amém? Tá. Primeiro ponto a ser examinado. O obreiro é um escravo sentenciado à morte. O obreiro é um escravo sentenciado à morte. Vamos pegar as palavras no grego, vamos interpretar para vocês entenderem, amém? O que Paulo está querendo dizer com isso, tá? O obreiro é um escravo sentenciado à morte. Servo, servo. Paulo escreve: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. A palavra ministro, na língua portuguesa, representa o primeiro escalão do governo. O ministro é uma pessoa que ocupa uma alta posição política, de grande projeção na liderança, e tem em suas mãos um grande poder e autoridade. Amém? Tá? Então, quando se fala da palavra ministro, a nível na política, por exemplo, na política brasileira, nós falamos do ministro da Economia, ministro da Educação, né? São homens que estão ali trabalhando lado a lado com o presidente, certo? Tá? E que exercem poder, amém? E naquela função, tá? Agora nós não estamos tratando com o ministro do mundo, nós estamos falando com o ministro da igreja. É diferente, então a linguagem vai mudar, tá? Se olharmos a palavra ministro no campo religioso, estaremos falando de alguém que exerce a função de líder na igreja local. Amém? Tá? Por exemplo, eu exerço o ministério da palavra. Então eu sou um ministro, amém? Tá? Um ministro a serviço da palavra de Deus. Um ministro a serviço de Deus para trazer o ensino para a igreja, para facilitar o ensino para a igreja. Sou ministro, amém? Só que eu não sou ministro na posição do mundo, eu sou ministro na posição de Deus, amém? Agora veja o que é ser um ministro na posição abaixo de Deus, né? Uma posição que Deus coloca. Vamos lá. Todavia, a palavra usada pelo apóstolo Paulo para definir o ministro nos dá uma ideia totalmente contrária à do mundo. A palavra grega usada para ministro, amém? Tá? Que é a que Paulo está ensinando, é uperetes, tá? Que significa um remador de galês. Amém? Um remador de galês. Você já viu aquele filme O Gladiador? O Gladiador, aquele outro, Ben-Hur. Já viram o filme Ben-Hur? Amém? Não tinha aqueles navios galês? Tá? Amém? Lá embaixo do porão, não tinha um monte de escravos ali, remando o navio, né? Que ficavam lá embaixo, suando, né? Suava, e eram chicoteados para não parar, amém? Tá? Então, galês é aquele lugar que eram colocados os escravos ali, tá? E aqueles escravos eram os remadores de galês, eles eram conhecidos como regadores de galês. Essa palavra era utilizada para a classe mais simples de servos. Os ministros são meros servos de Cristo. Eles não têm autoridade procedente deles mesmos. A palavra uperetes
só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Nos grandes navios romanos existiam as galeias, que eram porões onde trabalhavam os escravos sentenciados à morte. Amém? Quem é que trabalhava ali, naqueles porões? Quem é aqueles homens que ficavam remando e eram chicoteados e remando até exaustão? Eram escravos que tinham sido sentenciados à morte e que o Império Romano, amém, antes de levá-los à morte, deixavam eles ali trabalhando, amém, e alguns acabavam até morrendo ali naqueles porões dos navios, daqueles galês ali, né? Eles não aguentavam e acabavam morrendo ali. Então a palavra servo no grego, que é essa palavra aqui, que eu acabei de falar aqui, o peretes, quer dizer isso aí, amém? Um servo sentenciado à morte. E Paulo, ele está se titulando o ministro com a responsabilidade, amém, de levar a palavra de Deus. Quer dizer, alguém sentenciado à morte. A um servo sentenciado à morte. O que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não for capaz de morrer por mim, não é digno de mim. Amém? Tá? A Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias. Então, quem não está preparado para morrer por amor a Jesus, não serve para seguir Jesus. Essa aqui é a verdade, tá? Aqueles escravos sentenciados à morte prestavam serviço antes de morrer. Eles tinham os seus pés amarrados com grossas correntes e trabalhavam à exaustão sobre o flagelo dos chicotes até a morte. Paulo diz que o ministro não deve ser colocado no pedestal como o dono da igreja ou como capitão do navio. Antes deve ser visto como um escravo que serve ao capitão até a morte. Paulo está dizendo para não colocarmos os holofotes sobre o homem, porque importa que os homens nos considerem como o peretes e não como capitão de navio. Amém? Aleluia. Então, o que importa é que os homens nos considerem como operetes e não como capitães dos navios. O obreiro da igreja é um escravo já sentenciado à morte, que deve obedecer às ordens do capitão do navio, o Senhor Jesus. E o que estava acontecendo na igreja? É que tinha gente que já queria ser o capitão do navio. Amém? Ele já queria ser colocado como capitão de navio. E Paulo estava dizendo o seguinte, olha, abaixa a bola, amém? Que nós não passamos de ministros, servos de Deus, amém? Nós não passamos de uperetes, nós somos servos sentenciados à morte. Nós somos escravos sentenciados à morte. Existe um capitão acima de nós. Nós temos que obedecer a esse capitão e não querer se colocar na mesma posição desse capitão. Amém? Oh, glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que nós possamos entender a nossa posição no reino de Deus. Sabe? Abaixar um pouco a bola. Parar de se achar maior do que o outro. Amém? Acabar com esse espírito de grandeza. Esse espírito, né, de soberba. Achar que a igreja é da pessoa. Tudo é do Senhor. Tudo. Então, vocês, aqui ó, versículo 1 do capítulo 4. Ó, vocês nos devem tratar como servidores de Cristo. Uperetes, de escravos até a morte, que tem como capitão o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus está acima de todas as coisas. Nós servimos a Ele. Amém? Ele é o capitão. Ele é o grande. Ele é o poderoso. Nós somos escravos. Nós somos servos. Amém? Tá? Nós somos escravos e condenados à morte.
Essa aqui é a verdade. Mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer. Jesus não. Jesus vive para todo sempre. Jesus ressuscitou. Jesus é Deus. Amém? Aleluia. Ele é o Senhor da igreja. A igreja é dele. A igreja pertence a ele. O povo pertence a ele. Amém? É a ele que o povo tem que direcionar o coração, direcionar a vida, direcionar os pensamentos. Glórias a Deus. Não é a mim, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o homem. Amém? Todos que estão abaixo de Cristo são apenas servos sentenciados à morte. Não tem jeito não, meu irmão. Amém? Não tem jeito não. É o único jeito de nós entendermos. Coisa linda que Paulo fala aqui, né? Tá? Então esse aqui que nós aprendemos agora, foi o primeiro aspecto, amém, que Paulo está tratando aqui, né? Esse aqui é o primeiro ponto importante do capítulo 4, versículo 1 ao 6, tá? O obreiro é um escravo sentenciado à morte. O obreiro é um escravo sentenciado à morte. 1 Coríntios 4, versículo 1. Nós vamos agora para o segundo aspecto. O segundo aspecto, né? Em segundo lugar, o obreiro é um mordomo que obedece às ordens do seu senhor. Amém? Primeiro ele é visto como um escravo. Agora ele é visto como um mordomo. Amém? Como um mordomo. Aqui, ó. 1 Coríntios 4:1, parte B. Que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Pastor Renato, você podia pegar na linguagem antiga que está aí a Bíblia? Viu, Renato? Eu estou ouvindo aqui, pode falar que eu estou ouvindo. Amém? Pega para mim aí, 1 Coríntios 4:1. Eu quero que você pegue a Bíblia antiga. 1 Coríntios 4:1. Dá uma olhada aí para mim, vê na linguagem antiga aí como é que está escrito. 1 Coríntios 4:1. 4:1. A paz do Senhor Jesus, José Aurélio. Deus te abençoe, viu, querido? 1 Coríntios 4:1. Isso. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Viu aí a palavra ministro? Amém? Aqui na minha versão diz servidores. Ministro e servo. No grego, amém? Tá? No grego, escravos condenados à morte. Tá? Então Paulo usa a mesma palavra no grego para descrever aqui. Agora Paulo está usando a palavra dispenseiro, a palavra mordomo, amém? Tá? Que é oikonomos no grego, tá? Paulo usa agora uma nova figura. Ele diz que o obreiro é um dispenseiro ou mordomo, aquele que toma conta da dispensa da casa do seu senhor. Amém? Tá? A palavra grega usada por Paulo é oikonomos, de onde vem a nossa palavra mordomo, tá? O ministro é um dispenseiro, aquele que toma conta da casa do seu senhor, tá? Como pastor, como ministro de Deus, eu tomo conta da casa do Senhor, mas eu não sou o dono da casa do Senhor, amém? Eu administro apenas. Sou apenas um dispenseiro, sou apenas um mordomo, amém? Que vou servir aquilo que o mordomo já preparou para ser servido. Aquilo que o mordomo já comprou para ser aquilo que o patrão, que o dono já comprou. Quer dizer, quem compra é o dono, amém? O dono tem a responsabilidade de comprar. Eu tenho apenas a responsabilidade de tomar conta e servir a casa. Amém? Com aquilo que está na dispensa, com aquilo que foi comprado, tá? Porque a casa é dele, a casa é de Deus. A casa não é do pastor, a casa não é minha, amém? A casa não é do ministro, a casa é de Deus. Deus é o dono da casa. E a gente é apenas um mordomo, a gente é apenas um servo, um ministro que está ali tomando conta, tá?
O ministro é um dispenseiro, aquele que toma conta da casa do seu senhor. Em relação ao dono da casa, o mordomo era um escravo, mas em relação aos outros serviçais, ele era o superintendente. Amém? Tá? Então, em relação ao seu senhor, em relação a Jesus, ele era um escravo, um servo. Em relação aos outros servos, ele era um superintendente, ele era alguém que administrava sobre eles. Tá? Por isso que o pastor, ele é um administrador sobre a igreja. O resto da igreja, amém, tem que estar sujeita ao pastor. Tá? Agora o pastor tem que estar sujeita ao dono da casa, que é o Senhor Jesus. É a ele que ele vai prestar conta. Tá? Vamos lá. Mas em relação aos outros serviçais, ele era o superintendente. Sua função era cuidar dos interesses do seu senhor. Ele cuidava da alimentação da casa. Ele prestava contas, não aos seus colegas, mas ao seu senhor. Amém? Aleluia. Tá? É ao seu senhor que ele prestava conta. Os mistérios de Deus representam aqui o evangelho, a palavra de Deus. O mordomo ou economos era a pessoa que cuidava da despensa, da dieta, da alimentação de toda a família. Amém? De que cuida o pastor? Qual foi a reivindicação dos apóstolos? Vocês lembram da reivindicação dos apóstolos? Quando mandou separar os diáconos? Lembra? Amém? Que eles iam cuidar da pregação, do ensino, da palavra, que era para levantar diáconos, porque eles tinham que preparar a palavra, tinham que tomar conta do ministério da palavra, né? Tá? É bem isso aqui. O economos era um administrador, mordomo, dirigente de uma casa, com frequência um escravo de confiança que era encarregado de todos os negócios do lar. A palavra enfatiza que a pessoa recebe uma grande responsabilidade pela qual deve prestar contas. O que isso nos sugere? Amém? Primeiro, não era competência do mordomo prover o alimento para a família. Essa era uma responsabilidade do dono, do senhor da casa. O ministro do evangelho tem de prover o alimento, porque esse já foi providenciado. Esse alimento é a palavra de Deus. Compete ao ministro dar a palavra de Deus ao povo. O ministro não é o provedor, ele é o garçom que serve as mesas. Ele é o facilitador, ele não é o dono da palavra. Amém? Tá? Fique bem claro isso, hein? Tá? Compete ao ministro dar a palavra de Deus ao povo. O ministro não é o provedor, ele é o garçom que serve as mesas. Ele não coloca alimento na despensa, mas prepara o alimento que foi colocado na despensa. Quem colocou o alimento na despensa? O dono da despensa. Amém? Tá? Ele não coloca alimento na despensa, mas prepara o alimento que o dono colocou na despensa e o serve. Essa é a função do ministro. Tá? Ele não pode sonegar o alimento que está na despensa, ou adulterá-lo, nem substituí-lo por outro. Amém? Por isso que ele tem que tomar cuidado com a doutrina. Ele precisa ser íntegro e fiel, dando ao povo o mesmo alimento que o dono da casa proveu para a família. Amém? E por isso que o mordomo tem que ser fiel. Por isso que o ministro tem que ser fiel. Por isso que o pastor tem que ser fiel. Tá? Tomar cuidado com as heresias, tomar cuidado com os ensinos da carne, os ensinos segundo a cabeça dele. Tá? Ele precisa apenas dar o que já tem, o que o dono da casa providenciou. Amém? Quem prepara o alimento para casa é quem dá o material, quem dá o produto, quem dá os ingredientes, amém? Quem dá a comida é o dono da casa. Tá? O mordomo, o administrador, o servo, o ministro, amém? Ele apenas serve o que já está pronto. Amém? Tudo que você precisa
para a tua dieta espiritual, Jesus já preparou. Amém? Só cabe a mim, ao pastor local, servir o povo. Parar com invencionice, para de ficar criando. Amém? Parece que quer prestar curso de gastronomia, preparando comida que Jesus não fez. Amém? Começa a criar um monte de doutrina, criar um monte de ensinamento e fica dando para o povo essas comidas que não vêm da parte de Deus. Né? Então é muito perigoso. Tá certo? Vamos lá. Sabemos, porém, que é possível ter na despensa os melhores alimentos e, mesmo assim, ter na mesa a pior refeição. A competência do mordomo era pegar a riqueza do alimento que estava na despensa, que é a palavra de Deus, e preparar uma refeição gostosa, saborosa e balanceada. Leite para a criança, alimento sólido para aqueles que podem suportá-lo. Não é conveniente preparar a mesma refeição todos os dias. O ministro precisa ensinar todo o desígnio de Deus. Paulo diz, 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, toda escritura é inspirada por Deus. Toda escritura que é inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso já está à disposição do pastor e do ministro. Agora, ele tem que preparar para o povo, né? Tem que preparar o melhor alimento, não ficar inventando, né? Inventando comida. Amém? Né? Ele tem que buscar do Senhor, amém? A dieta para aquela igreja, a dieta para aquele povo que ele está servindo. Segundo, não era a função do mordomo buscar nova provisão ou servir qualquer alimento que não fosse provido pelo Senhor. Amém? É o que eu estou falando. Tá? O mordomo não tem que buscar nova provisão ou servir qualquer alimento que não fosse provido pelo Senhor. Ele não pode pegar alimento paralelo, alimento trazido por outros. Amém? Ele tem que buscar na despensa de Deus. É ali que está a dieta do crente. É ali que está a dieta das ovelhas. É ali que está a dieta do rebanho que Deus colocou na responsabilidade desse servo, desse ministro. Tá? Vamos lá. A palavra de Deus deve ser ensinada de formas variadas. Paulo diz, para ensinarmos todo o conselho de Deus. Atos 20, 27. Hoje não temos mais profetas nem apóstolos como tinham as igrejas primitivas. Eles pregavam mensagem de revelação. Quando os profetas diziam, assim diz o Senhor, eles estavam recebendo uma mensagem inspirada, inédita e nova da parte de Deus. E essa mensagem iria fazer parte do cânon das Escrituras. Amém? Tá? Não existe mais os profetas e apóstolos na mesma proporção que existia no tempo dos apóstolos. Tá? Amém? Tá? Não existe no mesmo nível. Os apóstolos e profetas que trabalharam na fundação da igreja, na fundamentação das doutrinas, acabou com o cânon da igreja. Amém? Quando a Bíblia toda foi formada, tá? Com tudo que foi escrito, já não existia mais apóstolos e profetas fundamentalistas. Quer dizer, aqueles que tinham a função do fundamento da igreja. Amém? Tá? Os que prepararam a doutrina da igreja, que prepararam a Bíblia. Amém? Tudo que nós temos escrito aqui para nós no Novo Testamento, quem trouxe foram homens que tinham um ministério profético. O ministério profético, amém? Tá? Da revelação da palavra de Deus. Tá? Tipo o apóstolo Paulo, amém? Tipo o apóstolo Paulo. Então, no tempo dos apóstolos,
o ministério do profeta e o ministério dos apóstolos, que eram os 12 apóstolos, tá? Eles tinham a autoridade para os fundamentos da igreja. Tá? Se existe apóstolo hoje, se existe profeta hoje, já é outro nível, não é daquele nível, amém? Aquele nível era o nível que nós chamamos de apóstolos e profetas do fundamento, tá? Esse grupo de apóstolos e profetas acabou, amém? Depois que foi feito o cânon da igreja, depois que pegou todo o material para formar a Bíblia do Novo Testamento, amém? Esse nível de apóstolo e profeta cessou, não existe mais, tá? Pode ser que tenha pessoas hoje na função de apóstolo e de profeta, mas é em outro nível, amém? Não é no nível do que nós chamamos de apóstolos e profetas do fundamento, tá? Amém? Porque a Bíblia diz que nós estamos fundados na doutrina dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, tá? Então, temos que saber dividir as coisas, amém? Porque não é qualquer um que tem o título de apóstolo que pode ser tratado como apóstolo fundamentalista, não. Apóstolo fundamentalista foram só os 12 apóstolos, tá? E os profetas fundamentalistas, a gente não tem nem os nomes deles aqui, tá? Nós temos o nome de um ou outro, tipo Ágabo. Ágabo era um profeta do Novo Testamento, tá? Mas eu não tenho registro que prove se Ágabo teve algum livro ou ajudou na formação do Novo Testamento, tá? Então, é muito importante a gente separar isso, porque ainda mais hoje em dia, amém, que o ministério apostólico aí tá todo vapor aí, todo mundo virando apóstolo, tá? Esse grupo de apóstolos que estão se formando aí não tem nada a ver com os apóstolos e profetas da linha do fundamento, amém? Os fundamentalistas, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Nos dias atuais, porém, nenhum homem e nenhuma mulher recebe mensagens novas de Deus. Quem vier com uma revelação nova de doutrina, você não aceite. Amém? Tá? Tudo que você precisa como ensino da palavra de Deus para você, você já tem escrito aqui na Bíblia. Amém? Tudo que você necessita para o teu conhecimento bíblico está aqui. Qualquer ensino paralelo, extra-bíblico, amém? Não aceite. Não faz parte da doutrina cristã, tá? Por isso tem muita gente confusa aí. Tudo que Deus tem para nós já está na Bíblia, nas Escrituras. Mesmo que um anjo descesse do céu e pregasse outra mensagem que vá além daquela que está nas Escrituras, deve ser prontamente rejeitada e considerada como anátema. Escreve esse versículo aí, porque ele é a tua base para você negar esses ensinos paralelos aí, tá? Gálatas 1, versículo 6 ao 9, tá? Esse é o versículo chave, para você se livrar desses falsos profetas e falsos apóstolos que vêm com doutrina nova. A Bíblia já tem uma capa posterior. Ela já está concluída, fechada. E por isso que no livro do Apocalipse diz que nós não podemos acrescentar ou retirar mais nada do que nela está escrito. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Anota esse versículo também. É um versículo chave, amém? Para você se defender dos falsos apóstolos, tá? Toda seita, geralmente, eles vêm com um livrinho paralelo de um profeta, amém? Tá? Tipo Ellen White, Joseph Smith, amém? Tá? Preste atenção, tá? Nós não precisamos de livrinho
paralelo para receber a revelação da palavra de Deus. Quem revela a palavra de Deus é o Espírito Santo. E você já tem o Espírito Santo, tá? Então tome cuidado com os manipuladores, amém? A pregação hoje não é revelável, mas expositiva. Você não acrescenta mais nada ao que está na palavra, mas expõe apenas o que está na palavra. Não recebemos mensagens novas, mas damos ao povo o conteúdo da palavra de Deus já revelada. Amém? Agora, quem pega esta palavra aqui, escrita, revelada aqui, amém? E faz essa palavra ser viva no teu coração, é o Espírito Santo. É o que nós chamamos de transformar o Logos em rema, amém? Pega o Logos, o que está escrito, amém? E transforma numa palavra viva, tá? Aquela palavra que você pega e diz assim, nossa, essa palavra falou no meu coração, amém? Essa palavra mexeu comigo, tá? Quer dizer, é uma palavra que já está escrita, já foi revelada, tá? E que o Espírito Santo pegou ela, amém? E transformou ela numa palavra viva, tá? Uma palavra compreensiva, uma palavra com entendimento. Preencheu o teu coração e você entendeu o que Deus quis dizer com você com aquela palavra. É o que eu chamo de pegar o Logos e o Espírito Santo transformar num rema, tá? Aleluia. É o que eu chamo de uma palavra Logos transformada num rema, transformada numa palavra viva, amém? Uma palavra que vai fazer um efeito no coração da pessoa, tá? Vamos lá. Terceiro, ainda falando do mordomo. A função do mordomo era servir as mesas com integridade. O ministro não é um filósofo que cria a sua própria filosofia, tá? Não é assim o dispenseiro. Ele não cria uma doutrina, uma teologia ou uma ideia a fim de aplicá-la e ensiná-la. Cabe a ele transmitir o que recebeu. E Paulo sempre usa essa expressão. Eu vos entreguei o que também recebi. Esse é outro versículo que você tem que guardar aí. 1 Coríntios 15, versículo 3. Eu os entreguei o que também recebi. O dispenseiro não pode entregar o que não recebeu. E o que é que ele recebeu? E o que é que está na palavra? Sendo assim, o dispenseiro não podia mudar o alimento. De igual forma, nós não podemos mudar a mensagem. Também o dispenseiro não podia adulterar o alimento. Ou seja, ele não podia mudar o conteúdo, a substância e a essência do alimento. Não cabe a ele mudar. Não é função dele. Nós não podemos mudar nem diluir a palavra de Deus. Ainda, o dispenseiro não podia acrescentar nenhum alimento no cardápio, além daquele que estava na dispensa. Amém? Nós não podemos pregar o evangelho e mais alguma coisa. Vou até grifar isso aqui porque eu achei interessante isso aqui que o autor colocou aqui. Ó. Amém? Nós não podemos mudar nem diluir a palavra de Deus. O dispenseiro não podia acrescentar nenhum alimento no cardápio, além daquele que está escrito na dispensa. Nós não podemos pregar o evangelho e mais alguma coisa. Amém? Tá? Não podemos inventar nada do que já está escrito. Amém? Eu vejo muita invencionice nesse mundo evangélico e gospel. É muita invenção. Amém? Tá? A gente não pode cair nesse engodo, pessoal. A gente tem que ser firme naquilo que acreditamos e naquilo que cremos. Tá? A gente não pode se deixar levar pela invencionice das pessoas que têm o evangelho paralelo.
Amém? Não existe evangelho paralelo. O evangelho de Cristo é único. Amém? Ele é insolúvel, tá? Ele é íntegro. A palavra diz, né, que Cristo é suficiente, né, pastor? As É pessoas isso. querem inventar mais coisas. A Bíblia, ela é rica, tem tudo. Mas as pessoas querem inventar mais alguma coisa, quer acrescentar mais algo para chamar as pessoas. Não. Se as pessoas não forem atraídas por Cristo, não vai permanecer. Exatamente, exatamente. Aqui, ó. É o evangelho, somente o evangelho e todo o evangelho. Amém? É o que está escrito, somente o que está escrito. Amém? E tudo que está escrito. É nisso que eu acredito. Não vem com invencionice para o meu lado, não, que aqui não entra, não. Finalmente, o dispenseiro não podia reter as iguarias que o senhor da casa havia provido para toda a casa, para toda a família. Ele tinha de distribuir todo o alimento que o seu senhor providenciara para a família e para o restante da casa. Isso significa dizer que o dispenseiro precisa pregar para a igreja todo o conselho de Deus. Não pode pregar apenas as doutrinas da sua preferência. A melhor maneira de fazer isso é pregando expositivamente, livro por livro. Essa é a maneira mais adequada de se colocar na mesa todas as iguarias providenciadas pelo Senhor. Amém? Tá? Aleluia. O evangelho expositivo é a melhor maneira de se pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus como ela é. Amém? Sem acrescentar mais nada dentro dela. Ela já é um alimento pronto, preparado pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia. E quando a pessoa necessita de uma palavra no coração dela, não se preocupe não, que o Espírito Santo é que vivifica a palavra. A palavra é a mesma, ela só vai acrescida de vida. Amém? Tá? Porque veja bem, quantas vezes essa mesma palavra você leu? E chegou num belo dia, aquela palavra que você passou por cima delas várias vezes e que nunca falou ao teu coração, nesse belo dia ela entra e penetra o teu coração. A palavra mudou? Não. É que aquele dia o Espírito Santo pegou o Logos e transformou num rema na tua vida. Ele vivificou a palavra. Amém? Ele trouxe vida para você. E você entendeu a palavra e você agora vai aplicar essa palavra porque ela falou dentro de você. Amém? Tá? Mas a palavra é a mesma, não mudou. Amém? Ela simplesmente foi compreendida, foi entendida. O Espírito Santo trouxe luz agora para você nessa palavra. Então é isso que a gente tem que entender. Amém? Tá? É não ficar buscando acréscimo, revelações. Amém? Buscando coisas sobrenaturais. Sabe, irmãos, nós estamos num país muito místico, né? Cheio de sincretismo religioso. É uma mistura terrível, sabe, de espiritismo com evangelho, que não sei mais o que e tal. E os evangélicos gostam dessa mistura e dessa salada. Irmãos, vamos se separar, vamos ser santos, vamos buscar realmente a palavra como ela é. Amém? Aleluia. Vamos, sabe, buscar uma palavra mais expositiva, que realmente fale ao nosso coração. Vamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo por meio da palavra viva, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma. Amém? Tá? Nós precisamos da palavra de Deus. Nós não precisamos de nenhum acréscimo. Nós não precisamos de nenhuma sabedoria do mundo. Nós não precisamos de nenhuma interpretação a mais. Amém? Tá? A própria Bíblia interpreta ela. A própria Bíblia nos esclarece o que está escrito nela. Tá? E nós dependemos apenas do Espírito Santo. Tá certo? Tá? Então, desses 5 tópicos, amém? Tá? Desses 5 tópicos aqui, ó, desses 5 pontos
importantes a ser examinado no 1 Coríntios 4, do 1 ao 6, nós já vimos dois, tá? Primeiro, o obreiro é o escravo sentenciado à morte, tá? E o obreiro é o mordomo que obedece às ordens do seu senhor. Amém? Tá? O terceiro o dispenseiro precisa ser absolutamente fiel no exercício do seu trabalho. Vamos fazer mais esse aqui? Eu vou encerrar esse aqui, tá? Amém? Vamos encerrar esse terceiro aqui, tá certo? Aí vamos deixar o quarto e o quinto para segunda-feira. Vamos lá? Vamos para o terceiro ponto. Amém? Que é curtinho. E eu já encerro o terceiro ponto. Tá? Quais são os 3 pontos que nós falamos? Primeiro, o obreiro ou escravo sentenciado à morte. Segundo, o obreiro é um mordomo que obedece às ordens do seu senhor. Terceiro, o dispenseiro precisa ser absolutamente fiel no exercício do seu trabalho. 1 Coríntios 4, 2 diz assim: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu senhor. Vamos lá. A função do mordomo não era agradar as demais pessoas da casa, nem muito menos aos outros servos, mas ao seu senhor. Amém? Se você quiser agradar todo mundo, tu não vai conseguir, tá? Você tem que agradar apenas o dono da casa, que é Jesus. Vamos lá. Diz o apóstolo Paulo: ora, além disso, o que se requer de dispenseiro é que cada um deles se encontre fiel. De acordo com a filosofia dos gregos, a sabedoria do mundo, as pessoas valorizam a popularidade e o sucesso. Olha aqui, ó. Vou repetir, hein? Muito comum nos dias de hoje. De acordo com a filosofia dos gregos e a sabedoria do mundo, as pessoas valorizam a popularidade e o sucesso. Não é isso que nós temos visto? Amém? Quanto mais popular foi o obreiro, o pastor, amém? Mais as igrejas enchem. Não é? Não é isso? É bem isso aqui, né? Quanto mais popular, mais a igreja enche. Quanto mais ele for de sucesso, mais a igreja lota. Amém? Amados, acho que foi ontem que eu falei, parece-me, ou foi na quinta-feira, o perigo do status, né? Procurar uma igreja que agrada os olhos. Amém? Procurar um pastor que agrada os olhos. Meu irmão. Amém? O coração é enganoso. Quem o conhecerá, né? Como tem pessoas que gostam de um status, né? Quanto mais o obreiro, quanto mais o pastor for famoso, mais ele quer estar ali naquela igreja, né? Tá? Quanto mais tiver sucesso, mais ele for popular, né? Ele gosta do status, de dizer, olha, eu sou membro daquela igreja, daquele pastor, sabe aquele pastor? Aquela igreja grande, enorme, com um monte de membros, é ali que eu sou membro, eu estou lá na igreja lá, amém? Estou lá passeando lá de vez em quando, estou lá, amém? Né? Gosta de um status, né? Gosta da palavra sucesso, gosta daquilo que é popular, né? Onde está a muvuca, está ele junto, né? Está ela junto, gosta de estar na muvuca, amém? Mas não gosta de sentar para aprender, não tem paciência para escutar o ensino, não tem paciência para ouvir uma palavra expositiva, não gosta de sentar num seminário, numa escola bíblica, amém? Ele vai lá, o que ele gosta é o quê? É status. Ele vai lá, aí tem alguém ali para massagear o ego dele, dizendo que ele vai ter vitória, porque a vida é toda torta, toda errada, amém? Mas tem alguém ali satisfazendo o ego dele, dizendo que ele vai ter vitória, amém? Mesmo torto, mesmo errado, mesmo pecado. É isso que ele quer, amém? Ele quer ser agradado, tá? Esse tipo de crente está cheio, tem milhares
milhares e milhares, tá? Mas os que gostam de aprender, os que gostam de estudar, esses são poucos, né? Mas Deus requer do dispenseiro fidelidade. Sucesso sem fidelidade é consumado fracasso. Vou repetir a frase, hein? Sucesso sem fidelidade é consumado fracasso. No dia em que formos prestar contas da nossa administração, o que Deus vai pesar não é o critério do sucesso, nem o da popularidade, mas o critério da fidelidade. Amém? O que Deus requer do dispenseiro não é sucesso nem popularidade, mas fidelidade. Fidelidade ao Senhor, fidelidade à missão e fidelidade ao povo. Vou repetir. Deus requer do servo, do dispenseiro, do ministro, do obreiro, do pastor local. Amém? Não é sucesso nem popularidade, mas fidelidade. Fidelidade ao Senhor, fidelidade à missão e fidelidade ao povo. Amém? É isso que Deus requer do obreiro. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Feira a gente vai começar no 5º ponto, nós paramos hoje no 4º, tá certo? E a gente vai continuar esse ensino aqui, estamos no primeiro tópico, né? O primeiro tópico que está falando sobre o ministro é um mordomo fiel. Nós vamos, deslinchar tudo a respeito de mordomo fiel, amém?